Bom dia, meus amados irmãos e amigos do Gotas Divinas, vocês que me acompanharam durante todo esse ano, a esses 174 inscritos no canal, que receberam as mensagens que nós trouxemos aqui desde março, né? Dia 15 de março foi um domingo, foi o último culto presencial que tivemos numa escola dominical na igreja. E aí eu comecei a gravar esses vídeos curtinhos para trazer uma mensagem para vocês. Na época eu estava morando na Ilha do Governador e agora estou morando aqui em Teresópolis. E estou gravando agora pela manhã porque à noite vai ser mais difícil, né? Mas eu quero louvar a Deus porque nós tivemos essa oportunidade de trazer uma palavra de conforto, de consolo a todos aqueles que assim estavam precisando. Então minha intenção é desejar a você um feliz ano novo que seja muito melhor do que esse e que venha com esperanças renovadas e que de alguma forma nós venhamos a voltar à nossa vida normal, a ter os nossos cultos presenciais, a nos relacionarmos, que Deus possa estar trazendo essa vitória para cada um de nós. Mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre as Escrituras. E eu quero compartilhar um texto com vocês que durante todo esse ano foi um texto que falou o meu coração, que está aí em Romanos, no capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a Epístola aos Romanos, que Paulo escreveu à igreja em Roma, uma igreja que ele nunca visitou, né? Mas que ele resolve instruir a igreja. E é interessante esse texto, que ele começa dizendo: olha, sabemos, conhecemos, temos a certeza de. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos aqueles que amam a Deus sabem que todas as circunstâncias da vida, na vida de um filho de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nada disso acontece sem um propósito, sem uma sabedoria, sem uma contribuição para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus. E Paulo era um homem maduro, porque ele era um homem que conhecia a Deus e conhecia Jesus Cristo bem de perto. E todas as vezes que nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor Jesus profícuo, um relacionamento que se renova a cada dia, a cada instante em que nós vivenciamos experiências com Ele na nossa relação, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, há em nós uma maturidade, um crescimento. Por isso ele diz: sabemos. E sabemos o quê? Nós sabemos, em primeiro lugar, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo aquelas que nós não entendemos. Você pode dizer: pastor, eu não entendo a razão dessa Covid. Às vezes eu também digo isso, mas eu sei que tanto em Mateus 24, como em Apocalipse capítulo 5, 6 e 7 e capítulo 19, todas essas coisas estavam preditas. Ou seja, se você tiver um pouquinho de comunhão com as Escrituras, você vai perceber que o que está acontecendo hoje
foi avisado pelo Senhor Jesus e que aqueles que se dedicaram a ter uma comunhão mais profunda com Ele já sabiam e não foram pegos de surpresa. Infelizmente, essa Covid não tem atacado só os ímpios, os pagãos, não, está vindo sobre os crentes também, né? E tudo tem um propósito, e Paulo diz, eu sei, e aí ele diz, nós sabemos que Deus está assentado no seu trono e que Ele tem o controle de todas as coisas. Agora, ele diz mais uma coisa aqui. Ele diz que todas as coisas cooperam, ou segundo a sua tradução, contribuem para nós. Bom, o que nós podemos conjecturar aqui? Eu sei que muitos servos de Deus que estavam afastados, com medo de morrer, com medo dessa situação toda que está acontecendo, onde nós vivemos um perfeito caos na saúde pública, a questão da ação sanitária para resolver esse problema não tem sido feito de forma adequada, onde não há mais leitos nos hospitais, onde não há UTIs, onde muitas pessoas que se internam estão sendo entubadas, estão morrendo, quer pessoas novas, quer crianças, quer jovens fortes, quer pessoas de mais idades, estão sendo afetadas por esse tipo de ação viral que nós chamamos de Covid-19 e que tem sido algo muito agressivo em uns e assintomáticos em outros, mas isso gerou uma certa apreensão, uma certa conscientização de que eu não posso levar a vida de qualquer maneira, de que eu estou suscetível, né, aos ataques nesse mundo físico, no meu corpo, devido ao pecado que entrou no mundo e trouxe a morte, trouxe todas essas moléstias, a morrer. E muitos crentes que estavam vacilantes, que estavam enfraquecidos, bobeando na sua relação com Deus, resolveram reatar um relacionamento mais forte com o Senhor. Então, cooperou para que as famílias estivessem mais próximas. Às vezes, nessas quarentenas, nessas dificuldades onde nós não podemos sair de casa, marido e mulher puderam sentar juntos, puderam fazer os seus cultos domésticos, puderam se relacionar. Por outro lado, também descobriram que não conseguem se suportar e que precisam consertar a sua vida conjugal. Pais que mal viam seus filhos passaram a passar dias inteiros com eles, aprendendo a educá-los, a cuidar deles, a dar mais atenção. Você que não tinha tempo para ler a Bíblia, começou a ter mais tempo para ler a Bíblia, para orar. Infelizmente, alguns, ao invés de fazer isso, estão usando o seu tempo para ficar agarrado diante da TV o dia inteiro, ou seja, para esses não coopera nada, o juízo virá. Então, todas as coisas cooperam de alguma forma. Você vai dizer, pastor, eu perdi meu emprego. Deus vai te dar o melhor. E se você está passando dificuldade, você tem que expor isso para a igreja, porque a igreja é a comunhão dos santos, é onde nós nos ajudamos. E se você sabe que há um irmão que perdeu o emprego e que é um servo de Deus, a igreja deve cooperar, porque tudo coopera, e a igreja
ela tem a função de cooperar com os necessitados, com os desempregados. Não adianta a gente ficar fazendo culto online e botar o número da conta na tela, se esse dinheiro que muitas vezes é enviado não é aplicado na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que sofrem. Então, eu tenho que entender que Deus está cooperando comigo, mas eu também tenho que cooperar nesta situação, aproveitar para ter uma vida melhor e mais sadia com Deus. E aqui diz que isso funciona na vida daqueles que são chamados. Você é um chamado de Deus? Você é um eleito do Senhor? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Ah, queridos, os eleitos têm uma vida diferente. Os chamados têm uma vida diferente. Eles não vivem de qualquer maneira, né? O apóstolo Pedro, em sua epístola, se não me engano a primeira, diz que nós devemos a cada dia confirmar a nossa vocação e eleição. Você não pode andar por aí fazendo todo tipo de besteira e dizer que você já é um eleito, está salvo e você pode fazer qualquer tipo de coisa, qualquer pecado. Não, você vai para o inferno se fizer isso. É prova de que você não é um eleito, de que você não é um chamado. Aqueles que são chamados de Deus, eles respeitam as normas bíblicas, os princípios bíblicos e os princípios sociais e relacionais. Ele não sai de casa sem máscara, ele não sai de casa sem levar o álcool gel, ele não se expõe desnecessariamente, ele não se torna um elemento transmissor de doença para os outros. Não, ele tem a consciência de que ele precisa andar de forma correta, de forma certa. Então, essas coisas, elas são abençoadoras na vida daqueles que são chamados, né? Que são chamados, que amam a Deus, que amam as Escrituras, que vivem segundo as Escrituras, no espírito de santidade, né? Que não negligenciam a sua vida com Deus, que não fazem afirmações absurdas contra as Escrituras, ou que atestam contra a divindade do nosso Senhor Jesus, que não negam os princípios basilares da fé cristã. Agora, esse texto termina falando em propósito, né? E nós estamos no último dia do ano. E Deus diz que Ele faz com que as situações contribuam para a vida, para a nossa vida, para a vida dos seus chamados, e que esses chamados têm uma responsabilidade espiritual, social, relacional, eclesiástica, mas que também tem propósitos. Não é porque nós estamos numa pandemia que você vai abandonar propósitos. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida, para o ano que se aproxima, para o final desse ano e para o início do ano que começa amanhã? Você não pode viver sem propósito. Você tem que estabelecer propósitos, tem que fazer planos. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas eu devo me planejar, eu devo ter um propósito de vida, eu devo
ter em mente, Senhor, eu vou investir em missões, ainda que eu não possa ir para o campo missionário, eu vou ofertar para missões. Senhor, eu vou me propor a visitar os asilos, onde os velhinhos estão lá largados pelos seus filhos e que por causa dessa doença nem um abraço, nem um carinho podem receber. Senhor, eu vou procurar saber quem que está desempregado na igreja, quem que está passando por dificuldade e vou ajudar financeiramente. Eu vou levar compras, eu vou fazer o possível para compartilhar o que eu tenho com aquele que não tem. Senhor, eu vou parar de ser um crítico. Eu vou começar a orar pelos governantes que o Senhor estabeleceu, porque não há autoridade que não tenha sido estabelecida pelo Senhor. Então eu vou orar pelo presidente, até o vereador, prefeito, a todas as autoridades, a fim de que eles trabalhem corretamente e que nós tenhamos uma vida de paz e tranquilidade. Sabe, o cristão, ele não pode ser um ser beligerante, ele não pode ser alguém que quer brigar, que quer xingar, que quer falar mal. Tem que saber controlar o seu ânimo. Nós somos pacificadores. E é assim que nós devemos viver. É assim que a igreja deve se comportar, para a glória de Jesus. Então era isso que eu queria deixar com vocês. Eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês. Dizer que estou com uma imensa saudade de todos, de poder voltar aos cultos presenciais, de poder dar seguimento aos planos, não só lá na Igreja Shalom, mas lá no Centro de Recuperação, onde eu tenho ajudado como capelão, onde eu não tenho podido ir por causa das restrições que me foram impostas, porque faço parte do grupo de risco, né? Mas eu vou fazer a minha parte aqui, transmitindo para cada um de vocês a palavra de Deus. Então, gente amada, vivam com Deus, vivam com sobriedade. Marido, trate bem a sua esposa. Esposa, trate bem o seu marido. Aproveite esse tempo, consertem as coisas. Pais e filhos, procurem reatar o relacionamento. Procurem consertar aquilo que a distância impediu. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que são chamados, para aqueles a quem Deus concedeu um propósito. Vamos fazer de tudo para termos uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Um grande abraço a todos. E eu gostaria de, antes de terminar esta mensagem, fazer uma oração com você. Amém? Paizinho querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esse ano, Pai, que apesar de todas as dificuldades, foi um ano de vitória. Eu fui muito abençoado, eu recebi muitas vitórias e teus filhos receberam também. Aqueles que agora estão orando comigo, ainda que eles não percebam, eles também são vitoriosos. Obrigado, Senhor, porque ainda que a nossa mente não alcance, todas essas coisas que aconteceram conosco cooperaram para o nosso bem. Mesmo para aqueles que até perderam entes queridos, que perderam amigos amados, ó Pai, e que foram afetados pela dor, eles também receberam algo que no momento eles não conseguem enxergar,
mas que no futuro há de ser revelada. Senhor, obrigado porque temos a bênção da cooperação do Teu Espírito. Obrigado porque somos chamados por Ti e obrigado porque nós temos um propósito dado pelo Teu Espírito, pelo Senhor Jesus, para vivermos a vida que temos que viver. E que esse ano novo que virá seja um ano feliz, abençoado, cheio de esperança e de vitória e de cura, e, ó Pai, onde o Senhor há de trazer o Teu povo a congregar de novo, de forma presencial, a podermos nos abraçarmos, nos beijarmos, nos relacionarmos e a vivermos uma vida, ó Pai, livre de todo mal. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, queridos. Então, que Deus te abençoe. E eu vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, ou o seu dislike, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Ative as notificações para que a cada vídeo novo que nós lançarmos você seja avisado, porque o YouTube não tem avisado a ninguém. Então ative as notificações. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus vos abençoe e guarde muito a cada instante, a cada hora. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te guarde.